Imagine a cena porque ela é bem familiar. A mesa farta, a conversa barulhenta e as tentações em todo lugar. Aquele parente que insiste em falar de política. A pressão para beber só mais um copo. Ou até um flerte que passa dos limites. As festas de fim de ano podem parecer um campo minado para quem só quer um pouco de paz. O som das risadas se mistura ao tilintar dos copos. Os cheiros prometem prazer imediato. E no meio disso tudo, você sente sua determinação sendo testada. Já se sentiu assim? Como se estivesse lutando uma batalha invisível contra seus próprios impulsos e as expectativas dos outros. E se eu te dissesse que existe um escudo mental, criado há mais de 2000 anos, capaz de te dar a serenidade de um sábio no meio desse caos? E se em vez de apenas sobreviver, você pudesse de fato prosperar nesses momentos? Neste vídeo, vamos descobrir como usar a sabedoria do estoicismo para não apenas aguentar, mas dominar as tentações de fim de ano. As festas de fim de ano deveriam ser um tempo de alegria e conexão, mas para muitos de nós elas viram um verdadeiro teste de resistência. A pressão para comer e beber sem limites, velhas tensões familiares que voltam à tona, a tentação de um prazer de momento que pode trazer um arrependimento duradouro, tudo isso pode nos tirar do nosso eixo. A gente se sente dividido entre o desejo de participar e a necessidade de manter a nossa paz. É aqui que entra uma das filosofias mais práticas e poderosas da história, o estoicismo. Nascido na Grécia Antiga e aperfeiçoado em Roma, o estoicismo não é uma filosofia de poltrona, para ser discutida em termos abstratos. É um guia de sobrevivência para a vida real, forjado por gente que enfrentou desafios gigantescos. Estamos falando de figuras como Epíteto, que nasceu escravo e se tornou um mestre da filosofia, ensinando que a verdadeira liberdade vem de dentro, de Sêneca, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, que escreveu sobre como lidar com a riqueza, o poder e a adversidade, e de Marco Aurélio, o imperador filósofo, que governava o maior império do mundo e toda noite escrevia para si mesmo para se lembrar dos princípios de coragem, justiça, moderação e sabedoria. O que esses homens descobriram é que não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. Não é a mesa farta que nos força a comer demais, mas nossa incapacidade de controlar o desejo. Não é a provocação de um familiar que nos rouba a paz, mas a nossa reação a ela. O estoicismo, portanto, é a arte de fortalecer a nossa fortaleza interior, a nossa mente, para que possamos encarar o mundo com calma e clareza. Neste guia, vamos analisar as 5 maiores tentações das festas de fim de ano: a gula, a luxúria, as discussões familiares, o consumismo e a preguiça que chega quando tudo acaba. Para cada uma, vamos apresentar um antídoto estoico, uma ferramenta mental específica, com estratégias práticas e citações dos grandes mestres para que você possa aplicar essa sabedoria milenar na sua vida. Hoje mesmo, o objetivo não é te transformar num robô sem emoções, mas em alguém que não é escravo delas. Alguém que pode aproveitar as festas, mas sem perder o controle e a paz de espírito. Neste guia, vamos analisar as 5 maiores tentações das festas de fim de ano: a gula, a luxúria, as discussões familiares, o consumismo e a preguiça que chega quando tudo acaba. Para cada uma, vamos apresentar um antídoto estoico, uma ferramenta mental específica, com estratégias práticas e citações dos grandes mestres para que você possa aplicar essa sabedoria milenar na sua vida. Hoje mesmo, o objetivo não é te transformar num robô sem emoções, mas em alguém que não é escravo delas. Alguém que pode aproveitar as festas, mas sem perder o controle e a paz de espírito. A tentação da gula. O domínio sobre o prato e o copo. Vamos começar pela tentação mais óbvia, cheirosa e talvez a mais aceita socialmente: a gula. A mesa de festa parece um campo de batalha para a sua força de vontade. Tem o peru dourado, a farofa, o arroz à grega e aquelas sobremesas que parecem te chamar pelo nome. Seu tio enche seu copo de vinho pela 3ª vez dizendo: "É só hoje, aproveita." A pressão para celebrar com excessos é enorme. Esse comportamento, o de comer e beber além da conta, é a gula. É um impulso que nos leva ao desconforto, ao arrependimento no dia seguinte e a uma sensação de fracasso. A gente se sente fraco, sem controle.
Psicologicamente, a gula muitas vezes é uma busca por conforto emocional, uma fuga temporária para o estresse que raramente alimenta a alma. Então, qual é o escudo estoico contra essa avalanche de calorias e álcool? A resposta está em uma das 4 virtudes centrais do estoicismo: a temperança. Temperança é autocontrole, moderação e disciplina. Não significa se privar do prazer, mas usar a razão para encontrar o equilíbrio. Calce a habilidade de aproveitar as coisas boas, sem se tornar escravo delas. Sêneca, que viveu no meio do luxo e da decadência de Roma, tinha muito a dizer sobre isso. Ele alertava que a dependência do prazer nos enfraquece. Ele escreveu que muitos pratos diferentes enfastiam, mas não alimentam. Uma observação genial. Quantas vezes, depois de uma ceia, a gente se sente cheio, mas não nutrido? O excesso esgota a nossa energia. Então, como podemos aplicar a temperança na prática? A primeira ferramenta estoica é a pausa consciente. Entre o estímulo, ver aquele pudim, e a sua resposta, pegar uma fatia, existe um espaço. Os estoicos ensinam que é nesse espaço que está o nosso poder. Antes de repetir o prato ou aceitar mais uma bebida, pare, respire fundo e se pergunte: isso é mesmo necessário? Na maioria das vezes a resposta será não. É um desejo, não uma necessidade. Esse pequeno ato quebra o piloto automático. A segunda ferramenta é a visualização negativa. Premeditatio malorum. Antes da festa, visualize como você vai se sentir depois de ter comido e bebido demais. Imagine o inchaço, a dor de cabeça ou arrependimento. Sinta essa decepção. Agora visualize como se sentirá se agir com moderação. Leve, com energia, orgulhoso da sua disciplina. Ao fazer isso, você programa sua mente, tornando a escolha certa mais fácil no momento da decisão. A terceira ferramenta é a diferença entre fome e apetite. Fome é a necessidade do corpo. Apetite é um desejo da mente. Antes de comer, pergunte-se: meu estômago está vazio ou estou só entediado? O estoico come para viver, não vive para comer. Como dizia Sêneca, o mais rico não é quem tem mais, mas quem precisa de menos. Ao treinar sua mente, você se liberta da tirania do apetite. Por fim, a quarta ferramenta é jantar como um sábio. Coma devagar. Saboreie cada garfada. Esteja presente. Comemos demais porque fazemos isso de forma distraída. Ao focar na comida, você não só aproveita mais, como dá tempo para seu cérebro registrar os sinais de que você já está satisfeito. Dominar a gula não é só cuidar do corpo. É fortalecer sua força de vontade. É provar a si mesmo que quem está no comando é você, e não seus impulsos. A tentação das discussões familiares. A fortaleza da dicotomia do controle. Deixamos as tentações do corpo e entramos num campo minado ainda mais perigoso. As discussões familiares. As festas de fim de ano são o palco perfeito para o drama. Juntam-se pessoas com opiniões e valores diferentes. Adicione álcool, estresse e velhas feridas, e a receita para o conflito está pronta. Pode ser aquele tio com o papo político polêmico, sua mãe com um comentário passivo-agressivo, ou uma briga sobre quem fez mais para a festa. De repente, a sua paz interior evapora. A raiva sobe. A frustração toma conta. E você é arrastado para uma batalha que ninguém vence. Para o estoico, este é o campo de treino mais importante. É fácil ter calma meditando sozinho. O teste real é manter a serenidade no meio da provocação. E a arma suprema para essa batalha é um princípio revolucionário. A dicotomia do controle, tonto e epíteto. O antigo escravo articulou este princípio de forma brilhante. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O que está sob nosso controle? Nossos julgamentos, impulsos e ações. O que não está? O corpo, as posses, a reputação e, crucialmente, as ações e opiniões dos outros. Vamos aplicar isso a uma discussão familiar. O que seu tio diz sobre política está sob seu controle? Não. A opinião da sua mãe sobre suas escolhas está sob seu controle? Não. Tentar controlar isso é uma receita para a frustração. O que então você controla? Sua resposta. Sua decisão de entrar na briga ou não. É aqui que reside seu poder. Como podemos usar a dicotomia do controle como uma fortaleza mental? A primeira tática é o mantra do controle. Antes da festa, repita para si mesmo: eu controlo minhas ações. Não controlo as ações e opiniões dos outros. A provocação de alguém é como uma bola atirada em sua direção. Você não controla o arremesso.
mas controla totalmente se vai pegá-la e jogar de volta, ou se vai simplesmente desviar e deixá-la cair. A ofensa não está nas palavras, mas no seu julgamento de que elas são ofensivas. A segunda tática é a resposta estratégica, não a reação impulsiva. Quando a provocação acontece, nosso instinto é atacar de volta. O estoico usa a razão. Uma resposta pode ser o silêncio calmo. Outra é mudar de assunto com gentileza. Interessante. Agora quem quer mais sobremesa? Uma terceira é tentar ter empatia. Marco Aurélio se preparava para encontrar pessoas difíceis, não para ser cínico, mas para não ser surpreendido e lembrar que elas agem por ignorância do que é bom e mal. A terceira tática é a visão do alto. Imagine-se flutuando acima da cena, olhando para a pequena discussão, na pequena casa, no pequeno planeta. Dessa perspectiva, a importância da briga diminui drasticamente. Você percebe que sacrificar sua paz por algo tão trivial é um péssimo negócio. Por fim, a quarta tática é a aceitação e o amor fati. Amor fati significa amor ao destino. Significa aceitar que seus familiares são como são. Você não pode mudá-los. Desejar que seu tio fosse menos teimoso é uma fonte de sofrimento. A abordagem estoica é aceitá-los e focar em como você pode agir com virtude, apesar do comportamento deles. Ao aplicar a dicotomia do controle, você constrói uma fortaleza interior impenetrável. As palavras dos outros podem bater nas muralhas, mas não podem perturbar a paz que reina lá dentro. A tentação do consumismo, encontrando a riqueza na virtude. Conforme as festas se aproximam, somos bombardeados com uma mensagem. A felicidade se compra. O consumismo transforma uma época de reflexão num frenesi de gastos. Sentimos-nos obrigados a comprar presentes caros para provar nosso afeto, roupas novas para impressionar e decorações para competir com os vizinhos. Essa tentação é sutil, pois se disfarça de generosidade. Mas no fundo, o consumismo gera ansiedade, dívida e vazio. É uma roda de hamster. Trabalhamos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas de quem talvez nem gostemos. E a alegria que os objetos trazem é sempre passageira. Qual a visão estoica sobre isso? A filosofia oferece um de seus princípios mais libertadores. A virtude é o único bem. Para os estoicos, riqueza, posses e status não são bens em si. São indiferentes preferidos. É melhor tê-los, mas nossa felicidade não depende deles. O único bem verdadeiro é a virtude, a excelência de caráter. Sêneca, mesmo sendo um homem rico, escreveu sobre os perigos do apego à riqueza. Ele disse: a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem dependência ansiosa sobre o futuro. Ele também observou que a riqueza é escrava de um homem sábio e mestre de um homem tolo. Para o sábio, a riqueza é apenas uma ferramenta. Se a perde, sua felicidade continua intacta. Como podemos nos libertar da tirania do consumismo? A primeira estratégia é redefinir o que é um presente. Em vez de focar no preço, foque no significado. Dê o seu tempo. Ofereça ajuda a um familiar. Passe uma tarde dedicada aos seus filhos. Dê a sua atenção. Ouça de verdade sem julgar. Escreva uma carta. Esses são presentes que vêm da alma e fortalecem relações de uma forma que nenhum objeto caro consegue. A segunda estratégia é a prática do desconforto voluntário. Sêneca recomendava que, de vez em quando, nos privássemos de confortos. Passe alguns dias comendo de forma simples, usando roupas velhas. Você vai perceber que não precisa de muito para estar bem. Isso quebra o medo da perda e diminui o apego às coisas. O desejo desesperado por mais é substituído pela apreciação do suficiente. A terceira estratégia é a análise do desejo. Quando sentir o impulso de comprar algo, pare e analise. De onde vem esse desejo? É uma necessidade real? Ou foi criado pela publicidade ou pressão social? Você descobrirá que muitas vezes não deseja o objeto, mas a sensação que pensa que ele trará. Aceitação. Status. Se busca aceitação, talvez precise trabalhar sua autoestima, não seu guarda-roupa. Como disse Sêneca, não é o homem que tem pouco que é pobre, mas aquele que vive a ansiar por mais. Finalmente, a quarta estratégia é investir em si mesmo. Em vez de gastar dinheiro em objetos, invista na única coisa que ninguém pode te tirar: seu caráter e sua sabedoria.
Compre livros. Faça um curso. Doe para uma causa em que acredita. Esses são investimentos na sua fortaleza interior, os verdadeiros bens que enriquecem sua vida. A tentação da preguiça pós-festa. O chamado ao dever às luzes de Natal foram guardadas. A comida acabou e os convidados foram embora. Um silêncio estranho toma conta. E agora uma nova tentação surge. A preguiça. Uma letargia física e mental. Uma falta de vontade de voltar à rotina. O corpo pesado, a mente lenta. A disciplina parece ter se dissolvido com as festas. Começo a dieta na segunda, respondo os e-mails amanhã. Esse estado de torpor espiritual é perigoso porque nos rouba nosso bem mais precioso, o tempo. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, argumenta que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. A preguiça pós-festa é um exemplo perfeito disso. Para combater essa tentação, os estoicos oferecem algo profundo. Um chamado ao dever e ao propósito. O antídoto para a preguiça não é a motivação, mas reconectar-se com a sua razão de ser. Ninguém personificou essa luta melhor que o imperador Marco Aurélio. Em suas Meditações, ele registrou o diálogo que tinha consigo mesmo nas manhãs frias. De madrugada, quando tiver dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar, como ser humano. Do que tenho para reclamar se vou fazer aquilo para o qual nasci? Ou foi para isso que fui criado? Para me aconchegar sob os cobertores e me aquecer? Ele continua: mas é muito melhor. Não foi por prazer então que você nasceu e não para o trabalho, não para o esforço? A resposta estoica é um sonoro não. Fomos feitos para a ação, para contribuir para o bem comum. Ficar na cama é uma traição à nossa própria natureza. Como podemos aplicar esse chamado ao dever? A primeira ferramenta é o ritual matinal do imperador. Faça como Marco Aurélio. Quando o despertador tocar, tenha essa conversa honesta consigo mesmo. Lembre-se do seu propósito. Não precisa ser algo grandioso como governar Roma. Pode ser um bom pai, ou ser um profissional competente. Lembre-se que seu dever é se levantar e trabalhar para ser essa pessoa. A segunda ferramenta é o princípio da ação mínima. A preguiça nos paralisa porque a tarefa parece enorme. Não pense em voltar à rotina. Pense em beber um copo de água agora. Não pense em limpar a casa. Pense em lavar um prato. A ação gera mais ação. Ao focar em algo ridiculamente pequeno, você quebra a inércia. A terceira ferramenta é a reflexão sobre a mortalidade. Memento mori. Lembra-te de que és mortal. Isso não é um pensamento mórbido, mas um catalisador para a ação. Quando estiver procrastinando, lembre-se que seu tempo é finito. Cada hora gasta na preguiça é roubada da sua vida. Pergunte a si mesmo: se este fosse meu último dia, eu o passaria assim? A resposta será sempre não. Finalmente, a quarta ferramenta é o serviço aos outros. Marco Aurélio se lembrava de que se levantava para o trabalho da humanidade. Uma das formas mais eficazes de superar a preguiça é focar nos outros. Como você pode ser útil hoje? Ao agir em serviço, você encontra um propósito fora de si mesmo e descobre que a energia para agir estava lá o tempo todo. Nós viajamos das mesas fartas das festas até as profundezas da nossa consciência. Guiados pela sabedoria estoica, vimos como a temperança pode nos proteger da gula, como a razão pode domar a luxúria, como a dicotomia do controle nos dá paz nas discussões familiares, como a virtude nos liberta do consumismo e como o dever nos levanta da preguiça. A mensagem central é que a verdadeira felicidade não está no mundo exterior. Ela é forjada por dentro, na fortaleza da nossa mente. O estoicismo não nos ensina a evitar as festas, mas nos dá as ferramentas para participar plenamente da vida, com suas alegrias e desafios, sem nos tornarmos escravos de impulsos ou circunstâncias. O objetivo não é a perfeição imediata. A vida é uma prática contínua. Haverá momentos em que vamos ceder, e tudo bem. O importante não é nunca cair, mas se levantar sempre, aprender com os erros e continuar a jornada. Ao entrar nesta época festiva, você está agora equipado com um arsenal de estratégias mentais, um escudo e uma bússola para uma vida com mais serenidade e força. Lembre-se, em cada momento entre o estímulo e a resposta existe o seu poder de escolha. E é na qualidade dessas escolhas que a qualidade da sua vida é definida. Se este guia foi útil, peço que subscreva o canal para mais filosofia prática para a vida moderna.
Deixe um like para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam deste escudo mental. E agora, um desafio. Comente abaixo qual dessas 5 tentações é a mais difícil para você. É a gula, a luxúria, as discussões, o consumismo ou a preguiça? Ao compartilhar sua luta, você não só nos ajuda a criar conteúdo relevante, mas se conecta com uma comunidade de pessoas que, como você, estão se esforçando para viver uma vida melhor.